Ei, que bom ter você aqui comigo. E me fala uma coisa. Quando a tua missão de vida vira teu trabalho, é bom? E quando o teu trabalho vira tua missão de vida? Como juntar o teu propósito, a tua fé com o teu trabalho e a tua missão de vida? É sobre isso que eu vou conversar aqui hoje. Então já curta, compartilhe esse vídeo, fique com a gente nessa conversa que vai ser muito boa. E para falar sobre fé, propósito, missão de vida e trabalho, eu tenho um convidado especial aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Antônio. Muito obrigado, Diane. Sinto feliz de ter sido convidado por você. É uma honra estar aqui com você hoje, porque além de uma entrevista, você é minha amiga. É verdade. Eu ia dizer isso. Nós já se conhecemos de longa data, desde a profissão anterior do Antônio. Verdade. Que eu acho que é o que casa muito com o nosso assunto aqui. Antônio, conta um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, acho que até tu entrar ali na corretagem e usar um pouquinho ali da tua missão de vida para o teu trabalho, que é o que tu faz hoje. Eu estou na corretagem há 5 anos, né? Então, sou um jovem corretor, vamos dizer assim. Eu fui pastor durante 13 anos. Então, eu estudei, fiz a faculdade de teologia lá no interior de São Paulo, 4 anos estudando. E fui pastor de igrejas, né? De pessoas, a vida toda. Só que aí eu tive um burnout, um esgotamento, assim. Lutei com ele durante 7 anos, assim. Olha. Foi uma luta. Poxa, você é chamado, tem aquela coisa. Tô salvando pessoas, falando de Cristo. Até que chega um momento que eu tomei a decisão. Falei, não, melhora isso. E pedi, foi uma conversa difícil. Foram 2h30 conversando com o pastor lá que era o presidente, para ele poder me liberar. Então, ele liberou numa boa, eu saí. E eu pensei, o que eu vou fazer agora? Eu pensei, eu sempre fui vendedor. Eu paguei a faculdade vendendo livros de porta em porta, né? Então, assim, eu falei, eu vou vender. Eu vou vender alguma coisa. E aí, fui pesquisando, só que sabia que eu queria vir para essa região. Onde eu já tinha morado. 3 anos em Balneário, 4 em Itajaí. 7 anos aqui, eu falei, vou voltar para lá, porque eu gosto daquela região. E aí, um amigo aqui me falou, olha, na época, né, pastor, aqui é corretagem e tal. Aí eu dei uma pesquisada e tal, aí fiz o curso e desde então tô atuando como corretor, muito embora as pessoas insistam muitas vezes em me chamar de pastor. Eu ia dizer isso. Eu tenho que me cuidar para não te chamar de pastora. Você foi minha ovelha. Foi. A gente conheceu, eu te conheci como pastor, então até hoje. Mas assim, ó, tu não deixou de ser pastor, né? Sim. Você sabe que um amigo me falou isso semana passada, o Luiz, lá de Joinville. Ele falou assim, Antônio, você hoje chega em alguns lugares que ele é pastor, lá em Joinville. Eu, como pastor, não chego. A gente tava falando de um empresário que eu tenho ali na carteira de clientes, um empresário, assim, multimilionário e tal. Ele falou, eu nunca chegaria lá. Você nunca, na profissão antiga, chegaria lá também. E hoje esse empresário é um cliente. Esse dia ele estava ali na igreja junto comigo, assistindo o culto e tal. Então, assim, ele disse para mim, Deus só reposicionou você. Isso. Eu falei, olha, bonito o teu pensamento, gostei, vou levar pro coração. Não, e às vezes, tu como corretor, às vezes consegue levar melhor e mais longe a mensagem, né, de Deus. Eu já não sou mais suspeito, vamos dizer assim, né? Ele não é pastor e tal, então... O pessoal já não fica com o pé atrás. Verdade. E como que foi pra ti, ou tu não teve isso, de largar, a carapuça de pastor, carapuça no bom sentido, assim, né? Agora eu sou pastor. Não, deixei de ser pastor, agora eu sou corretor. Tu teve essa questão de deixar ou não? Sempre foi muito natural, porque ali nas tuas redes sociais, tu sempre traz mensagens motivacionais de Deus, né? Imobiliária, mas sempre com histórias muito interessantes. Você sabe que assim. Esses dias, um amigo chegou a falar, você conhece esse amigo, ele falou assim, ei, vamos começar a falar mais de imóvel, tá falando muito de Deus. E aí me despertou isso, foi interessante. Mas eu tô vendendo, graças a Deus. Eu tô me dando bem como corretor. Deus cuida. É que assim,
eu vejo Deus em tudo, sabe? Eu tô andando na rua, eu fui no sacolão ontem e eu comecei a pensar em Deus. Eu vi uma fruta, assim, eu falei... Eu senti falta da laranja Bahia, que a gente gosta muito. Eu falei, puxa, passou, né? Aí eu já olhei, já tinha caqui. Eu amo caqui. As meninas lá em casa, né? Eu sou pai de 2 meninas, amam caqui. Aí eu já comecei a pensar nas estações da vida e pensando, puxa, o melhor sempre está por vir, né? A palavra de Deus. Aí eu já começo a pensar em Deus. Então, assim, eu sou assim desde sempre. Então, se mistura muito essa questão ali. Eu não tive um desligar. Muito embora... olha que coisa... Eu chego nos lugares, no meu meio dos corretores, eventos e tal. E aí, quando alguns colegas vão me apresentar, os colegas evangélicos, eles me apresentam assim, ó, o Antônio aqui e tal. O Antônio é pastor, eles falam. Aí, algumas vezes eu corrigia. Eu falo assim, não, eu não sou mais. E eu vejo que dá um negócio... O pessoal olha assim, meio tipo... Eles não entendem isso, Então, eu fico tentando tirar algo de mim que os outros dizem assim, não, você é. Você é. Então, na minha igreja, o pessoal pergunta, e aí, eu te chamo como? De Antônio, de pastor? Chama como você quiser. Mas no meu meio... Agora, eu nem falo mais, eu não corrijo mais. O pessoal me apresenta... então, veja, não é algo que me envaidece, nem algo que me diminui, tá? Me chama... Eu acho lindo o trabalho de um pastor. Mas eu entendo que eu não sou aquele pastor mais que cuida na igreja. Então, não tem mais a profissão de pastor. Sim. Mas olha que coisa. Sábado, eu tava na igreja e tava passando a eleição e falando, pessoal, aqui na igreja vem quantas pessoas no sábado? Quando tá lotado, sei lá, umas 400 pessoas aproximadamente. Mas aí eu faço um vídeo na internet... E dá milhares de visualizações, sabe? De gente assistindo aquilo ali. Aí me manda coisa... semana retrasada, Ligiane, eu fiz um vídeo assim, aleatório. Tava caminhando ali no Itamirim, 6h pouca da manhã. Fiz um vídeo. E postei, falando, não sei... Ainda digo isso no vídeo. Eu não sei pra quem que eu tô falando isso aqui. E fui falando da cura da filha de Jairo. Tava caminhando, com roupa de, sabe, de caminhada. E aí eu falei, sempre existe uma saída. Que é quando Deus cura a filha de Jairo. Eu falei, sempre há uma saída. No domingo de manhã, um rapaz levantou decidido a tirar a própria vida. Olha isso. E aí, quando ele olhou pro lado da cama, tava um celular antigo, que ele não costuma usar. Ele me falou isso, que ele me pediu o WhatsApp e tal, e conversando. E eu vi aquele celular e falei, achei estranho aquilo ali. Não costumo usar aquele celular, não sei quem colocou ali. Aí ele disse, quando ele abriu, desbloqueou, colocou a senha, tava o meu vídeo ali. Não sei, eu fico pensando, será que foi a esposa? Não sei. Aí, ele foi lá e assistiu o vídeo. E ele mandou pra mim assim, ó, você salvou a minha vida. Eu desisti de tirar a minha própria vida, coloquei a cabeça no lugar e tal, e tô indo assim. Então, veja, a gente não sabe, a gente não entende os caminhos de Deus assim. Eu falo aquilo que veio no coração naquele momento, você se permitir ser usado por Deus. Mas veja, e eu digo nesse vídeo, tá? Que eu tinha feito um curso para ter cada vez mais audiência na internet, né? E o curso dizia assim, ó, você não fique falando de assuntos dos quais você não trata. Então, no meu caso, imóveis. Fala de imóvel, fala de imóvel. E eu falo isso no vídeo, que eu tinha falado com um amigo. Eu falei para ele assim, naquele dia de manhã. Falei, amigo, acima do algoritmo tá o Espírito Santo. Falei pra ele. A gente não pode deixar de falar, Deus deu essa habilidade pra gente. Eu falei isso, o vídeo tava subindo, tá? E eu tava falando isso com um amigo de Minas Gerais. E eu falei isso pra ele, falei, a gente precisa usar o dom que Deus deu pra gente pra espalhar também a palavra de Deus. E aí tem uma pessoa que ia tirar... Agora você imagina, com filhos pequenos, eu conheço a esposa, eu conheço os filhos, assim, né? A alegria que eu tenho de vender um imóvel é maravilhosa. É maravilhosa. Mas você saber que tem um pai agora que tá em casa, tá preso, tá com problema, tá com seus problemas. Mas tem solução pro caso dele, né? Antônio, eu acho que essa tua exemplificação aí é justamente o que a gente tá falando. É viver o propósito. Exato. Tu não precisa deixar de ser quem tu é, de achar Deus em tudo, encontrar Deus em tudo. Ter vontade de fazer um vídeo falando sobre coisas que não são referentes a imóveis, porque agora tu é corretor. Isso. Eu encontrei muito essa dificuldade, porque eu aprendi a ser arquiteta. Eu não posso ter um podcast porque eu sou arquiteta. Eu não posso falar de Deus na minha arquitetura porque, né, sei lá, não sou religiosa, não sou pastora, não sou... Não, gente, a gente é. E quando a gente usa o que a gente é como propósito dentro do nosso trabalho, é o que tu fala, o Espírito honestos, Santo... Lígia, estamos na época da rede social. Isso aqui vai pra rede social. Então, Sim. assim, sinceramente, as pessoas não vão no Instagram pra comprar imóvel. Não. Ninguém abre o Instagram e fala, eu vou comprar um imóvel agora, deixa eu ver aqui Deixa eu escolher um corretor aqui. Isso não existe. A pessoa tá procurando um design de interior, um negócio. Deixa eu ver aqui no Instagram. Não, ela não faz isso. Ela vai no Google, vai no outro...
Ela vai ligar para alguém, ela vai pedir indicação e tal. Só que ela vai lá e recebe uma mensagem como essa, e aí depois ela vai olhar quem é esse cara. Quem é esse cara que fez essa mensagem? Sim. Corretor. Aí começa a seguir. Daqui a pouco eu tô lá falando de imóvel, agora ela me ouve. Então, veja, como consequência de ser, eu tô pegando o que você falou, Isso. de ser quem você é, as pessoas acabam agora se identificando com aquilo que você faz. Exatamente. Porque, veja, a gente também não pode aqui, agora, e só Deus julga cada pessoa. Então eu vou usar isso aqui não. Porque, assim, a máscara não dura muito tempo também. Não dura, Entendeu? Exatamente. E é sobre propósito. Quando tu tá dentro do propósito, tu não sai dele. Agora, quem não tem um propósito fica fingindo e as pessoas não se conectam. Exato. Ou se conectam por um tempo, vê que aquilo é muito artificial, não é genuíno. Porque isso já falaram pra mim uma vez. Uma pessoa me seguia, a gente acabou se conhecendo e a pessoa falou: nossa, tu é igual no Instagram. Isso aí é um elogio maravilhoso. Eu ainda falei assim, tá, mas por que? Era pra ser diferente? Exato. Não, cara, porque tu é igual, porque a gente vai conhecer as pessoas quando vê, é diferente. Então é isso. O que a gente vê ali nas redes sociais que tu é o que tu vai sentar com a pessoa e vai conversar. Isso conta muito. Conta muito. Transparência, naturalidade. Você não pode ficar forçando a barra, porque aí, veja, aí a gente já tem falado um pouco aqui também. Na verdade, deixa eu colocar algo aqui que é muito interessante. Eu estava lendo um livro um dia desse. A gente tá falando aqui de fé e trabalho, sim, né? Sim. E o Martinho Lutero, né, o grande reformador e tal, ele diz assim, o sapateiro que faz um sapato bom, de qualidade, e vende por um preço justo, tá pregando tanto o evangelho quanto o pastor na igreja local. Isso para mim é fantástico. Boa. Por quê? Porque a gente tende a querer departamentalizar a vida. Então, por exemplo, você já ouviu isso? A pessoa fala assim, ore pela minha vida espiritual. Não existe vida espiritual. Existe vida. E dentro dela tá a parte física, tá a parte emocional, tá a parte financeira, mas tudo isso e uma impactando a outra. Então, quando a gente fala assim, vamos levar a fé pro trabalho. Querido, você leva, querendo ou não, você leva a sua fé pro trabalho. A questão é se você tá consciente disso ou não. Isso. E se as pessoas vão notar ou não. Então, assim, não adianta você querer forçar para não levar ou forçar para levar. Ele já vai, porque nós somos um todo indivisível, não tem como. Então, assim, Deus está muito interessado com o nosso trabalho. Isso é nas escrituras inteiras. Um dia eu estava tendo uma discussão com Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Deus é um trabalhador. Deus colocou Adão lá no jardim e falou assim, vai cultivar. Primeira ordem que Deus deu foi para trabalhar. Vai trabalhar. Então, o trabalho, na verdade, ele é uma bênção, sabe? Ele é uma bênção. E quando executado com propósito, aí... Quando você une... Aí quando você está consciente, porque muita gente está inconsciente. Tem gente que está escondendo, tentando esconder a fé. Não vai conseguir também. Então, assim, quando você está consciente disso, eu acho até que a fé pode ser... Vou falar isso com muito cuidado aqui. Mas a fé pode ser, inclusive, uma vantagem. Sabe? Uma vantagem. Uma ferramenta de impulsionamento. Exatamente. Eu acredito nisso. Também. Veja, eu tô falando de fé... Estou falando de fé como um cristão, fé em Jesus. Eu não estou aqui falando de religião. Sim. Se você é católico, evangélico, budista, siga seu caminho. Sim. Já passei dessa fase de ficar nessas discussões bobas, eu não perco nem meu tempo. A minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo. Porque existe um perigo, tá? Você começa tendo uma fé pessoal. Isso. E daqui a pouco você está tendo uma fé institucional. Aqui está um perigo muito grande e é difícil de perceber. Quando agora você veste a camisa da tua igreja. Da religiosidade, né? Não a camisa de Cristo mais. Aí você se torna um chato. Porque, veja, o crente, ele ser chato, não combina isso. O cristão, né? Eu falo crente, o católico, o cristão. Como? Porque, veja, uma pessoa que acredita em Jesus. Tô falando de uma pessoa que acredita em Jesus. Ela tende a ser uma pessoa positiva. Um amigo me mandou ontem assim, ele tava falando sobre os vídeos dele na internet e tal. Ele fala dos meus. A gente é muito amigo. É o mesmo amigo que eu tava falando lá no início que eu mandei sobre o episódio do rapaz que queria se matar lá. E aí eu mandei pra ele. Aí ele mandou pra mim ontem assim, eu acho que a internet já tá saturada. Tá num tom assim meio desanimado, né? Aí eu falei pra ele assim, saturada? Onde você passa na rua, tá todo mundo assim,
Todo mundo assim, cabeça baixa, você não pode deixar de se posicionar na internet. E eu fui dando conselho. Uma pessoa que se relaciona com Cristo, ela tende a ser mais positiva. Ela tende a ser uma pessoa mais persistente, perseverante. Ela tende a ser uma pessoa mais paciente. Ela tende a ser uma pessoa mais amorosa. Eu tô falando da pessoa que se relaciona com Cristo, ok? Então, veja, eu acho que isso acaba sendo, como você falou, um impulsionamento. Se torna uma vantagem competitiva. Isso. De novo, eu volto lá que a gente falou no passado. Você não faz para isso. Isso é consequência de uma vida com Cristo. Vida. E uma coisa que tu falou também me chamou muita atenção, o fato de as tuas vendas não serem sobre tu vender ou tá aqui a tua casa para te morar. É sobre tu pensar que hoje tem um pai, com um filho que antes pagava aluguel, agora tem um imóvel próprio. Um lar, né? É um lar, exatamente. Eu acho que a gente tem um propósito e, claro, quando a gente coloca fé junto, melhora tudo mais ainda, a gente vê o nosso negócio como algo diferente. Sim. Comigo aconteceu muito isso também. Eu tinha... Os arquitetos, a gente sempre fala, né? A gente constrói sonho, realiza sonho, né? Sim. E quando eu entendi o meu propósito e o que fazia sentido para mim, tanto com a minha religião, com a fé, mas o meu intuito é transformar ambientes de felicidade. Eu quero que as pessoas, mais do que realizem sonho, elas sejam eternamente felizes. O lugar que a gente mais passa tempo. Mais passa tempo. Né? Os melhores momentos. A gente passa 90% do nosso tempo dentro de 4 paredes. Então tem que ser... E se tem uma área que eu acho muito paralelo com Deus é a arquitetura. Eu já te falei isso. Porque Deus é o grande arquiteto do universo. A Bíblia é cheia de... A nova cidade tem as medidas. Deus coloca as medidas. Quando mandou construir a arca, vai ser tanto de altura, tanto... Então você vê Deus arquitetando as coisas, né? Então a sua profissão é muito... E Deus, quando criou o mundo, a natureza é a moradia dos animais, é a arquitetura dos animais. É a casa. Que legal. E tudo perfeitinho, né? E tudo perfeito. O lugar do jacaré não é o mesmo lugar do macaco, né? Você vê que foi tudo... Cada animal tem a sua casa. Deus criou a casa de todos os animais, né? É fantástico. E eu falo que como arquiteto, nós somos como um criador. A gente, quando cria um ambiente, a gente tem que pensar no bem-estar da pessoa, na felicidade. Eu falo que escolha de materiais, cores, são importantes. Mas não é o mais importante. O mais importante é o que tu vai viver ali. Exato. Que momentos tu quer passar naquela casa, né? Tu vê... quando tu pensa na tua casa de infância, o que tu pensa? Sim. Nossa, você lembra dos momentos, assim, né? Primeira coisa... Pensa na tua casa. Nossa, o almoço que a minha mãe fazia. Sim. O café da manhã da minha avó. Meus irmãos brigando pra ver a TV. Só que aí vem você com a arquitetura e contribui. Isso. Aqui vai ter mais iluminação, porque aqui... Né? Porque antes não, o pessoal vai levantando de qualquer jeito e tal. E entro eu como um corretor, eu vou livrar essa pessoa de passar por água de enchente. Ela vai comprar no bairro aqui, não compra aqui por causa disso, você pode comprar aqui que é melhor por causa disso. Aqui é um bairro mais tranquilo, aqui é um... Eu, por exemplo, sou focado em investidores, né? Gente que está querendo construir patrimônio. E eu não sei se é um pouco de loucura até, não sei. Mas é assim, é uma missão para mim. Eu foquei na classe média alta. Eu tenho amigos que são corretores de alto padrão e eles estão ricos, assim, sabe? E eles têm a missão deles lá. E é uma missão linda, bonita, tanto quanto a que eu tenho aqui. Mas essa minha missão, ela é um pouco até de revolta, vamos dizer assim, da minha infância. Por quê? Eu era uma família assim... Minha família era assim, uma família de classe média alta. Meu pai era o único dentista da cidade. Minha mãe conta lá, meus tios falam, seu pai tinha 2 Opalas na garagem. Anos 70, Opala era o carro do ano, entendeu? Ele tinha 2. Pra que 2? Rico. Ostentava, né? E aí ele passou por umas crises financeiras e ele tomou a decisão, pediu pra mãe assim, eu soube disso recentemente, que eu não sou de perguntar, mas meu pai morreu, eu tinha 1 ano de idade. Nossa! Então, em 81 ele morre, né? Eu nasci no final de 79, 1 ano e pouco. E aí... ele faz isso e fala assim, mas eu vou alugar, eu vou vender para o cidadão e ele vai alugar para a gente. Daqui 1 ano eu recompro. Não, tudo bem. Ele fez esse movimento, pagou algumas dívidas ali e 2 meses depois ele morre. E da noite pro dia a gente não tem onde morar. Minha mãe era aquela mulher tradicional, cuidava da família. Tô falando dos anos 80 ali, início dos anos 80.
E a gente virou pobre da noite pro dia. Pobre, muito pobre. Fomos morar de favor na casa da avó. Minha mãe foi para São Paulo, virou empregada doméstica. Você vê aquela mulher assim, tinha um sonho, né? A vida que era um sonho para muita gente, tranquila, em casa, o marido dava conta de tudo. E aí eu convivi com essa pobreza na infância inteira. E eu vi o que é você não ter um lar, você não ter uma casa própria, você não ter... E eu vejo o cidadão de classe média, ele que paga, ele que mantém toda essa estrutura do governo. Porque o rico, ele escapa do imposto. O pobre não tem como pagar muito. Então, quem paga é a classe média, E a classe média fica guardando. Como é que ele faz? Ele tem medo, ele guarda no banco, só que ele não sabe que a inflação está corroendo aquilo ali. Então, eu vivo para educar esse cidadão, que tem lá, às vezes, a vida inteira ele juntou 40, 50 mil, 100 mil, 200 mil. É o que ele tem lá, ele trata aquilo como... Sabe, ele tem um medo de investir, porque é tanta coisa errada que acontece aí toda hora. Então, a minha missão é fazer esse cidadão pegar esses 100 mil dele, transformar em 500, transformar em 1 milhão, de uma maneira conservadora, com imóveis e tal. Então, para mim, sua missão então é fazer o pessoal ganhar dinheiro. Não, é dar uma qualidade de vida melhor, porque ali vira imposto para a cidade, conseguir se manter, vira prosperidade, os filhos vão estudar numa escola melhor. Esses dias uma amiga que você conhece, que depois você foi lá fazer o serviço, né, para casa dela, ela estava me agradecendo pela segunda vez, que já era o segundo empreendimento dela saindo, e ela mandando para mim, ela me chama de pastor, né? Então, pastor, obrigado, só consegui isso por tua causa, que não sei... A minha alegria, eu conheço os filhos. Então aquilo ali é prosperidade. Então a gente estava falando aqui de prosperidade, né? É prosperidade. Não, desculpa, a gente estava falando de como se fosse a fé uma alavanca. Isso. A fé, usada no seu trabalho corretamente, ela traz prosperidade para você e para os outros. E eu acredito muito nisso. Que quando você se dedica aos outros, esse tipo de coisa volta para você também. Se eu estou ajudando ela, aquela minha amiga, a ser próspera, um pouco dessa prosperidade vem para mim também. E, inclusive, factualmente falando, porque ela comprou o imóvel comigo. Sim. E aí cria-se também uma confiança. Aí te digo mais. A pessoa não comprou por causa disso. Ela entrou lá e viu um vídeo meu sobre espiritualidade. Aí depois ela vai conhecendo. Quando ela vai comprar um imóvel, desculpa, imóvel não é um copo, não é um microfone, não é um iPhone. É a compra mais cara da vida da pessoa. A pessoa vai fazer isso com que ela sente confiança. Então ela olha e fala assim, pô, esse cara é um homem de Deus. Inclusive, ela foi a minha primeira venda. E quando eu cheguei na casa dela, aquele empreendimento lá que você foi lá fazer depois, foi a minha primeira venda. E quando eu cheguei na casa dela e mostrei pra ela, ela falou assim... Eu falei, eu tenho uma estratégia, tá? Você compra aqui, você paga assim, não sei o que. Eu já montei estratégia. E foi uma estratégia que eu recebi em casa, orando, tá? 5 da manhã orando, assim, foi vindo as ideias e tal... E aí, quando veio as ideias, eu anotei tudo. E eu cheguei pra ela, foi minha cobaia. E eu falei pra ela assim, vai comprar por tanto, vai estar tanto daqui tanto tempo, a gente vai alugar, revender. Aí ela disse assim, eu lembro até hoje das palavras dela, falou assim, pastor, eu confio em você. Você não vai fazer uma coisa errada pra mim. É uma vantagem competitiva. Isso. Percebeu? Isso. Ela, inclusive, me disse assim, ela me disse isso, eu lembrei agora que ela me falou assim, ontem teve aqui um corretor famoso na cidade. Ela falou, ele é famoso. E temos mesmo, muitos corretores são famosos. É uma benção. Ela falou assim... Mas você tem uma coisa que ele não tem. Em você eu confio. Gravo isso assim no meu coração. Minha amiga, já era minha amiga, eu tinha sido pastor dela e tal. E ela falou, em você eu confio. E eu fiz essa compra desse imóvel dela. E esse imóvel valorizou demais. Chegou gente querendo comprar. Ela, meu imóvel, achei tão bonito, não vou vender, você vai ficar triste. Falei, que nada, vou fazer o que é melhor pra você. Vamos alugar e tal. Aí você foi lá, fez o serviço e tal. Então, assim, eu vejo como uma vantagem competitiva, de novo. Sim. De novo, eu não tô usando isso pra... É que eu sou assim. Na verdade, quando eu fiquei uns 20 dias só falando de imóvel, eu me senti incomodado. Eu falei, tá, mas Deus te chamou para ser testemunha. Vender imóvel que você faz para pagar as contas ali e tal. Mas você, antes de ser um vendedor de imóvel, você é uma testemunha de Cristo. Então, essas duas coisas, elas andam juntas. Não é assim, agora eu sou assim. Agora eu sou o corretor. Deixa eu apertar aqui. Agora eu sou o cristão. Não. Isso. Elas caminham... E lógico, né, Liliane? Eu preciso cuidar para não extrapolar alguns limites também. Por exemplo, eu nunca chamei nenhum cliente meu para orar. Não. Eu nunca precisei falar assim, não, antes de fechar isso aqui, vamos ler aqui esse verso. Eu nunca fiquei... Porque eu não uso a minha fé para esse tipo de coisa. Isso, não usa a tua profissão para evangelizar, digamos. Isso, eu tenho a minha fé, mas ela é vivida aqui no meu coração. Agora, lógico, se a pessoa é uma pessoa cristã também quer conversar sobre esses assuntos, a gente conversa. Sim. O que importa é, por causa dessa fé, eu vou fazer uma coisa honesta para essa pessoa. Eu vou fazer uma coisa correta para ela. Eu vou avisar ela. Eu tava vendo hoje.
Eu acompanho esse caso há algum tempo. Prenderam um corretor em Penha. Ele já estava sendo procurado há bastante tempo. Ele chegou a se mudar, prenderam, acho que no Espírito Santo. Nossa. Saiu hoje aí nos jornais, condenado a 22 anos. Porque ele vendeu o mesmo terreno para 17 pessoas diferentes. Você já ouviu essa notícia? Né? Prenderam ele hoje. Eu escrevi lá assim, grande dia. Né? Veja, a minha fé me protege de não estar no noticiário desse. Por quê? Porque eu não faria isso. Por causa do temor que eu tenho a Deus. Eu não venderia isso para 2, 3, 4 pessoas. Então, de certa forma, por isso eu digo mais uma vez. Estou repetindo já 3, 4 vezes. A fé, uma fé inocente, uma fé verdadeira, pura, ela vai ser para você, na verdade, uma vantagem competitiva. Lógico que em alguns ambientes você pode perder negócios. Lógico, você pode, por causa disso também. Porque tem gente que vai vir... Um negócio desse, por exemplo, eu perderia. Eu perderia um negócio desse. Sim. Perderia, entre aspas. Ele tá pagando caríssimo Não, agora. e tem gente que não vai se conectar, às vezes, justamente por isso. Exatamente por isso. E não, esse cara bem. aí, nada a ver, cliente, ele não quer saber. E tudo bem, gente. Pelo amor de Deus, tem cliente para todo mundo. Tem gente, exatamente. 7 bilhões, 8, 9, sei lá, bilhões de pessoas no mundo. E as pessoas se conectam contigo não porque tu é corretor, mas porque tu é o Antônio. Sim, exato. Se conecta com a pessoa. Exato. Se tu vendesse sofá, ia ser a mesma coisa. Exato. Se tu vendesse carro, ia ser a mesma coisa. Porque tu tem muito nítido e definido qual é o teu propósito de vida. Sim. O que tu quer trazer, levar para as pessoas, né? Exato. O que tu vive. E aí, por causa daquilo que ocorreu comigo na infância, eu tento ajudar as pessoas hoje. Tem um outro sentido, né? Sim, por isso que eu digo, eu fico aqui na classe média. Eu já tentei mesmo, sabe? Eu já falei, não, vou vender o luxo, alto luxo, vou não sei o que e tal. Vou mesmo e tal, porque, poxa, a comissão lá é 10 vezes maior e tal. Mas a minha missão é fazer com que pessoas não passem pelo que a dona Celina, minha mãe, passou. Porque a minha família passou. Existe uma forma de escapar. E esse pessoal não percebe isso, porque eles vêm com medo ali, sabe? Com aquele dinheirinho guardado e tal. Então, eu tô ajudando essas pessoas. Então, para mim, é uma missão. Eu conheço 2 meninas em São Paulo, por exemplo, que elas são lindas, jovens, assim, elas podiam estar no alto padrão, são inteligentíssimas. E elas vendem Minha Casa Minha Vida. E elas vendem muito, tá? Mas eu vi a entrevista de uma delas falando o choro delas quando ela vê a pessoa... Comprando. É o propósito, né? É o propósito. Então, assim, o meu propósito é esse aqui. Eu quero ajudar essa turma que paga muito imposto a ir crescendo. Aí saindo da classe média alta, aí a classe média alta para classe alta, e assim vai. E no teu meio profissional ali da corretagem, existe pessoas que tu sente que não gosta justamente por tu envolver a fé? Boa pergunta. Eu até me admirei. Eu não esperava que o meio dos corretores, né, que eu era um meio que para mim não dava muita atenção, né? Não tinha nada a ver assim, só quando eu ia alugar uma casa e tal. Eu não imaginava que a maioria dos corretores eram cristãos, assim, e não sabe? falam. Pois é, eu não sabia. Olha. Eu chego lá assim e eu vejo eles são pessoas de fé, são pessoas... E aí, questão de conexão... Eu acabo me conectando grandemente com isso daí. Tem as estrelas, os caras que fizeram por onde, tá ali e tal. Não sei assim. Mas eu me conecto muito com gente que é parecida assim comigo também, né? Se eu disser pra você que eu tive dificuldade, é mentira, não tive. Porque é um ambiente, inclusive, assim, esse povo tá... Porque eu vejo as postagens deles, estão tudo no culto, fazendo café com Deus Pai, né? Ali e tal. Eu acho muito legal. E eu acho que o vendedor, seja ele do que for... Ele tem que se apegar muito a Deus, porque a nossa vida, você sabe disso, você não tem salário. O rapaz falou pra mim ontem assim, ó, ele falou, me diga se é verdade isso aqui, que meu pai falava isso na minha infância. Ele falou pra mim assim, que o corretor é alguém que pode comprar uma Ferrari à vista, mas que não compra um Fusca parcelado. Porque você não tem previsibilidade, né? Você num mês... Ser autônomo. Num mês você ganha o dinheiro que gente aí não ganha por um ano. E daqui a pouco você fica 3, 4 meses sem vender nada e fica, meu Deus, como é que vai... Então, se essa pessoa não se apegar com Deus também, eu vou dizer, já tá fazendo hora extra aqui na terra. Fazendo. Então, eu nem sei como que essas pessoas vivem, porque... Sim, pois é. Tu não tendo... uma fé no futuro, né? Porque a gente, às vezes, não tem essa provisão do futuro, mas a gente tem a fé... Que vai ocorrer de alguma maneira. E ocorre, né? E ocorre. E é um negócio que a gente fica assim... impressionante, e ocorre. E sabe que eu pensei já em abandonar a arquitetura.
E eu. E aí foi quando eu vi que era porque eu não seguia o meu propósito dentro da arquitetura. Que aí dá uma força maior, né? Muito maior. E tu faz com muito mais amor. E dinheiro não vira o essencial, é a consequência. Você vê, ó, janeiro, um mês mais parado, o pessoal tá de férias e tal. Aí eu lembro que a família tava viajando, a minha esposa foi pra casa da mãe, levou as filhas. Eu tava sozinho, mas um calor. Aí eu parei assim, sem camisa, de bermuda em minha casa, né? Abri a geladeira, peguei um picolé pra chupar picolé. E sentei ali. No que eu sentei, uma ligação com esses números assim, eu não atendo. Eu não atendo, falo, pô, é até ruim porque eu sou vendedor, vai que é... Mas é sempre alguém querendo te vender um negócio ali, de esses planos de telefonia. Operadora. Aí eu atendi e era uma pessoa que eu não via há 15 anos. Olha. Da época da faculdade. E ele, depois eu fui saber que foi um amigo ali de Balneário que indicou ele pra mim. E naquela conversa ali, eu ali, chupando picolé, sabe quem tá falando? E eu dando corda, sei lá quem tá falando, fomos brincando e tal. Saiu ali uma venda de um apartamento. Olha isso. Então, veja, aquilo que a gente tava falando. Pela fé, você não sabe como. Nos bastidores, Deus tá movendo as peças, sabe? Deus tá... Tem coisa, Lidiane, que no mundo espiritual já virou. Ele só não chegou aqui no mundo natural ainda, sabe? A gente tá aqui ainda pensando em tanta coisa, é aquele boleto. Eu sei como Ou a é, gente gente. não tá preparado ainda para receber, né? Mas lá já virou. Já ocorreu. É. Só que a gente precisa dessa conexão para que isso ocorra aqui também. Então, assim, eu procuro ter, modéstia à parte, uma fé inteligente, uma fé, assim, que não entra não atrapalha o bem-estar de outras pessoas. Sim, Como eu disse, eu não entro em discussão. Tu não escolhe cliente por causa da fé. Você quer ver só a fé institucional ocorrendo nos dias de hoje? A fé está sendo muito usada pelos políticos. Os políticos perceberam um capital muito grande na fé. Né? E estão misturando isso. Então, os políticos... Agora eles vêm nas igrejas, que é uma beleza. Né? Fica os 4 anos sem ir na igreja. Esse é o ano de conversão dos políticos. Aí eles já começam, já se batiza, vai lá em Israel, toma aquele banho lá. Ok, cada um na sua. Sou Deus também, né? Deus que recebe todo mundo. Mas veja, a fé institucional. Não pode ser de esquerda... E ser cristão. Querida, quem definiu isso? Veja, eu sou de direita, tá? Então me sinto bem à vontade para falar isso aqui. Mas eu tenho amigos que são de esquerda. Eu tenho amigos que são petistas. E eu converso com eles assim, mas são meus amigos, meu. Não tô falando assim, conhecidos. São meus amigos. Eu não misturo isso aqui. Amigo, você entende desse jeito, eu te respeito. Eu tenho amigos, na verdade, são ateus. Eu tava conversando com um agora. Amigo mesmo. Gente, eu respeito o espaço do outro. Eu não perco um minuto do meu dia discutindo se a igreja tal tá certa. Mas, pelo amor de Deus. Eu acho, Tony, que tem uma diferença entre usar a tua fé como um propósito de conversão ou usar a tua fé como um propósito de vida na tua vida, em todos os âmbitos. Sim. Sociais, no trabalho. Então, o que a gente tá falando, a fé faz parte de mim. Sim. Ela é a principal parte de mim. Por que eu vou de separar mim. meu trabalho da fé? Sim, não tem como. Na verdade, é aquilo que eu disse, não tem como. Você pode até tentar fingir, já escapa. A pessoa percebe. Eu acredito no seguinte, tá? Que todos nós, eu e você, e todo mundo aqui do estúdio, todos nós estamos cercados por uma auréola, sabe assim? Uma influência. Quer ver uma coisa? Na prática, você tá em contato com alguém, depois que a pessoa sai, você fala assim... Cara, pesado. Não tem esse negócio que fala assim? Eita, energia pesada dessa pessoa. A gente fala brincando, mas é real isso daí. É a pessoa muitas vezes envolvida com violência, ela tá envolvida com trambique, ela tá envolvida, sabe, com hipocrisia, com um monte de coisa. Mentira, pornografia. Ela pode chegar aqui e colocar um sorriso no rosto, mas só que isso vem junto. Agora, você pode também estar envolvido por uma atmosfera de honestidade. Não é de perfeição, tá? Sim. Todo mundo erra. De simplicidade, de humildade, de bondade, de desejar o bem pro próximo e tal. Quando você entra em contato com essa pessoa... Quantas vezes, Lidiane, as pessoas compravam comigo e falavam assim... Antes de comprar, falavam assim... Não sei porque, mas eu gostei de você. Porque muitas vezes é perceptível, conscientemente, tá? Eu gostei dessa menina. Essa menina, eu acho que ela é cristã, não sei e tal. Mesmo que não fale isso, né? Ela é humilde, gostei, não sei o quê. A pessoa percebeu conscientemente. E às vezes é a nível inconsciente. A pessoa simplesmente fala assim, não sei porquê, mas eu gostei de você. Não tem esse negócio hoje, tá todo mundo falando de... As pessoas levam 5 segundos pra definir. Sim, pra criar um preconceito já. Isso, a gente fala que pega o banco de dados ali. É mais profundo do que isso, sabe? Sim. É perceptível a espiritualidade. Então, veja, a espiritualidade não tem como você anular ela. Ela tá aí.
Você pode estar consciente disso ou não, mas ela te acompanha por onde você for. Então não tem como, ai, não, eu não misturo fé com... Amigo, tá tudo misturado, tá tudo misturado. Agora, busque ter uma fé inteligente. E veja, quando eu falo que eu não me intrometo com isso também, não pense que eu sou um cristão relaxado, eu levo muito a sério a minha fé. Eu acordo 5 da manhã, eu me ajoelho e oro todos. Eu sou uma pessoa de rituais. Eu não deixo de orar, eu não deixo de ler minha Bíblia. Eu sou fiel naquilo que eu creio. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, à semelhança dos judeus, eu guardo o sábado. Então, no sábado, por exemplo, eu não negocio imóveis. A pessoa fala, que absurdo! Então, a pessoa quiser comprar um Sena Tower com você ali, você não vai vender no sábado. Eu espero passar poucas horas e eu chamo a pessoa. Primeiro, eu não tenho essa dificuldade. Tá? Porque ninguém compra imóvel assim também. Eu tenho que comprar agora. E se eu não comprar... Isso. A venda do imóvel, ela leva meses, muitas vezes. Igual, eu preciso de uma caneta para escrever agora. Meu, se eu não Primeiro vendedor eu compro. Isso não é assim. Então a pessoa me manda, eu recebo sim. Eu tô na igreja, às vezes, recebo a mensagem. Oi, eu vi aqui esse imóvel, os meus anúncios, né? Aceita um carro, não sei o quê, tal. Eu olho e falo, beleza. Quando acabar o sábado, eu respondo. A pessoa sabe, não tenho dificuldade nenhuma. Não encontrei dificuldade com relação a isso, tá? E não imponho isso. Eu tenho meus amigos, um dos melhores amigos meus, que é corretor, ele é pastor de uma igreja evangélica. Pergunte a ele, eu nunca tive uma discussão com ele sobre isso. Inclusive, tem coisa que ele faz pra mim no dia que eu não posso, tem coisa que eu faço pra ele quando ele não pode. Eu tenho uma amiga católica, a Ana também, esse aí é o Paulo, né, a Ana. E a gente se dá muito bem. Eu não tenho isso, sabe? Não me intrometo na sua fé, a menos que a pessoa me pergunte. Sim, sim. Né? Se a pessoa me perguntar, Antônio, eu achei interessante isso aí. O que você me diz sobre isso? Opa, aí eu vou falar. Sim, não, eu não tô aqui para ficar convertendo o mundo. Isso é trabalho do Espírito Santo, não é meu. Sim. Não vou perder tempo com uma coisa que não é minha. Sim. E não é o teu propósito. Sim, não é mesmo. Não é o teu propósito, a conversão. Pode ser uma consequência. Sim. Das nossas atitudes, dos nossos atos, do nosso estilo de vida. Exato. Eu tô aqui para testemunhar de Cristo. Exatamente. Esse amor maravilhoso que me salvou mesmo. Então, assim, eu tenho minha experiência pessoal com Deus. Por isso que eu digo para esses amigos que são ateus, eu falo assim, não me serve o ateísmo. Respeito mesmo, né? Respeito mesmo, mas não me serve. Porque eu tenho relação com Deus desde pequeno. Eu precisaria negar tudo isso, eu me tornaria uma... Eu acho que eu ficaria louco, porque como é que eu vou negar algumas coisas que Deus me respondeu de um jeito que... Como? Eu não consigo. Agora, se você segue por esse caminho, fica à vontade. Eu falo que eu não conseguiria, porque não conseguiria largar meu melhor amigo. Eu ia conversar com quem? Meu Deus, verdade. Verdade. Eu ia conversar com quem? Você sabe que eu brinco até, que eu falo que Jesus porque no passado... Nem sempre eu fui um cristão, assim. Até os 19, era muito doido mesmo, sabe? Eu bebia de ficar sem saber onde eu tava. Acordava assim, onde é que tá acontecendo e tal. E naquele tempo, quando vinha uma notícia ruim, uma coisa... Um drama, um vazio que todo ser humano sente, eu ia pra bebida. Hoje eu digo que a minha bebida é oração. Eu me ajoelho e oro, como você falou. E fico... E abro meu coração. E choro. E falo. E não sei o que. Aí beleza, aí peço a Deus uma solução. Aí daqui a pouco quando eu abro a Bíblia, Diana, é um negocinho absurdo, você sabe disso. Às vezes eu penso que aquele texto da Bíblia nem tá na Bíblia, foi só para Deus me dar aquela resposta ali. Aí eu leio e falo, meu Deus, tá claro agora, já sei o que fazer. Como eu te falei, a estratégia que eu uso hoje, tá? Que chegou naquele dia, que eu não lembro que dia que foi, mas foi um dia 5 e pouca da manhã, foi assim, em oração. E eu uso, faz 5 anos que eu tô usando ela. Tu sabe que eu tenho uma história... Eu sempre pedi para Deus conexão, mas sempre era no âmbito religioso. No sentido, Deus, me ajuda a não ser uma pessoa egoísta, a ser uma pessoa empática. Eu não quero ser a pessoa que entra no elevador e abaixa a cabeça para não olhar na cara de ninguém, né? Me ajuda a me conectar com o teu amor com as outras pessoas. Essa era a minha oração. E um dia, eu pensando em largar a arquitetura... Num culto, Deus falou assim, tu queres conexão? Tu vai ter conexão, mas é no trabalho. Ele falou, cara, é assim, ó, como, né, sabe? Como se fosse uma voz falando assim, ó. Exato. Tu quer conexão, tu vai ter, mas no trabalho, porque tu não sabe o que tu pede. Foi mais ou menos assim. Tu tá pedindo errado, nega. E desde então foi quando, não que eu larguei a arquitetura, mas eu comecei a viver a arquitetura com outro propósito. De conexão, veio o podcast. Isso que você está falando é muito profundo, Eliane. Por quê? Eu me arrepio aqui. A igreja cristã, ela teve o seu auge nos primeiros anos ali depois que Cristo subiu ao céu. Então, os primeiros
300 anos, a igreja explodiu pelo mundo, assim. E a igreja, ela não tinha locais de adoração. O pessoal evangelizava onde? Isso tem escritos, tá? Eu tenho, inclusive, uma coleção em casa, assim, e nessa coleção fala da história da igreja, Sim. né? E o primeiro volume ali fala que eles falavam nas oficinas, nos locais de trabalho. Era nesses ambientes. Ali era o lugar. Então, o ferreiro estava ali, estava falando, ó, Jesus, não sei o quê e tal, tal. Até que uma hora, o Império Romano não deu moral. Porque era uma religião de pobres, de gente assim, sabe? Da favela, vamos dizer. Daqui a pouco, tinha gente na família de César se convertendo. Tinha gente do imperador, família do imperador estava se convertendo. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Aí que perceberam, virou a religião oficial do império. Aí, a igreja construiu grandes locais de adoração, como temos hoje, nossas igrejas, a gente vai. E, de alguma maneira, ficou na cabeça dos cristãos o quê? Meu lugar de testemunhar é aqui. Então, aí a pessoa não leva para o trabalho, não leva para a política. Veja, Daniel, um dos maiores profetas da Bíblia, ele era ministro de Estado. José, que todo mundo gosta, chama de José, dos sonhos, era um governador. Gente que estava a serviço público. Estava a serviço do faraó, estava a serviço do Nabucodonosor. Então, É que a gente conhece a história da fé da religião de José até ele se tornar governador. Mas poderia ter a história do José governador, exato. Ele evitou que era um homem de fé. O fim de uma nação inteira maior daquela época. Você imagina? Ele serviu as pessoas. Então, aí eu volto lá no início, Martinho Lutero. O sapateiro que faz um sapato por preço justo, um sapato bom, porque aqui entra um detalhe, tá? Deus espera a excelência. Eu até, me permita, eu separei uns textos da Bíblia que fala sobre como Deus está conectado com o trabalho. Pra gente não... por exemplo, lá em Êxodo 31... Deus derramou um espírito de sabedoria num tal de Bezalel. Ele era mais ou menos um arquiteto, tá? Opa. Deus derramou sobre ele. Êxodo 31, de 2 a 5 ali. Ali diz assim, ó. Eis que chamei pelo nome Bezalel e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Deus está interessado no teu trabalho. Ele quer te dar sabedoria para executar. Só que nós temos uma caricatura de Deus, sabe? Um estereótipo. Essa Um estereótipo. Uma ideia muito estereotipada sobre Deus. A gente pensa que Deus entende de igreja. Deus entende de casamento que tá com problema. Se o casamento tá com... lá tem um pastor que não sei o quê. Aquele lá tá nas drogas, então... Né? Querido, deixa eu falar um negócio. Você deixa de ser arrogante. Deus entende. Não para você, mas Deus entende arquitetura. Sim. Deus entende de corretagem imobiliária. De contabilidade. Deus entende como faz copo, assim, ó. Só que a gente não consulta. Deus entende carburador. Sabe? Deus entende de microfone. Sim. De laje. Só que a gente não fica só... não, vou chamar ele quando eu estiver me sentindo em pecado. Sim, com certeza a obra-prima dele é salvação. Com certeza. Mas Deus derramou sabedoria nesse cidadão. Derramou sabedoria em José, em Daniel, sabe? A excelência, por exemplo, está no texto de Eclesiastes, que diz assim, Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, anotei aqui, ó. Excelência não é vaidade, é princípio espiritual. Então, você como uma arquiteta tem que ser excelente no seu trabalho, porque Deus exige isso. Mas ele vai derramar sabedoria sobre você. Então, é uma falta de humildade a pessoa que não é excelente. Porque ela não quer buscar na fonte que Deus derrama. Sim. Quando eu cheguei na faculdade, eu fui para a faculdade tarde. O pessoal vai com 18 anos, sai do ensino médio. Eu fui com 24 anos. Então, eu cheguei lá e já tinha aquela turminha toda. E cada professor que entrava pedia uma resenha crítica do texto. Eu nem sabia o que era resenha crítica. O máximo que eu peguei ali no ensino médio foi resumo. Então, você pega um negócio e resume. Mas a resenha, ela vai além. O professor quer que você dê a sua apreciação sobre aquele texto. E não é de qualquer maneira. Você tem que falar assim, percebe-se que... Você não pode falar, eu percebi, eu disse, né? Eu acho. Não. Nota-se que, né? E era uma atrás da outra. Cada aula que entrava... E eu lembro que eu levava 3, 4 horas para fazer. Eu lia, relia. 10 vezes. Anotava, sublinhava. Meu Deus, para sair um negocinho, digitava depois. E eu fiquei desesperado. Quando foi um dia, Lidiane, desse jeito, tá? Eu me ajoelhei e chorei, assim. Falei, Senhor, eu vim pra faculdade tarde. Eu não sou que nem os colegas aí. Me ajuda, eu tô com dificuldade. Eu não vou conseguir entregar. Desse jeito, tá, Liane? Foi desse jeito, tá? Eu levantei da oração. E peguei lá, tinha umas 5 para fazer, assim. Aí eu li, e eu terminei a primeira
com 5 leituras só. Antes era 10, 20. Eu falei, nossa, já tá... As últimas, Liliane, da noite ali, a última, eu fiz assim, ó. Eu li uma vez, eu não anotei nada, e eu já fui pra frente do computador e... digitando. Teve vezes que era leitura dinâmica. Eu olhava o título, já mais ou menos eu tinha a ideia do que seria. Olha. Mas eu falei, não, vou dar uma olhada aí. E eu percebi isso depois de bastante tempo. Aí eu lembrei da oração que eu tinha feito. Deus entende de interpretação de texto, de resenha crítica. Sim. Então, assim, Deus está conectado com o trabalho. O que pode ocorrer é que você está desconectado dessa realidade. E aí você está perdendo muito. Ou tu tá desconectado com o trabalho ou com Deus. Sim. E aí a gente fala assim, você está deixando dinheiro na mesa. Você está perdendo muito. Por quê? Porque com Deus nós temos a chance de mais do que ser rico, que agora todo mundo é rico, todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que ser rico. De você ser próspero. Para mim, prosperidade é mais do que riqueza. Ó, não sou contra a riqueza, não, tá? Eu também busco, também quero ter o meu lugar ao sol aí também. Mas veja, um dia desse eu brinquei com a minha esposa. Eu falei para ela assim, nós só temos um problema. Aí ela falou, qual? Eu falei, dinheiro. Aí ela deu risada assim, né? Eu falo de dinheiro sobrando bastante, de tranquilidade. Sabe esse negócio de se eu quiser eu não trabalho mais. Trabalhar, isso. Dinheiro não é a minha realidade hoje, tá? Não é. Eu tenho que trabalhar. Mas... ela deu risada, eu falei assim, eu tô falando sério. Eu falei, preste atenção. Nós já decidimos a nossa religião, que é o fundamental para tipo hábitos atômicos, né? Que você coloca hábitos que vão direcionando. A religião é fundamental, tá? A pessoa definir. Ou que não é religioso, sou ateu, pronto, decidi, pronto. Uma das maiores lutas da pessoa é decidir o que é que ela vai seguir. Onde você vai viver? A gente já decidiu, eu amo Itajaí. Eu escolhi viver em Itajaí. Eu sou o baiano mais catarinense que existe, né? Eu tô aqui há 25 anos, eu amo Itajaí. Esse dia eu fui conversar com o prefeito, encontrei ele lá no Itamirim. E eu fui agradecer a gestão que ele tá fazendo e tal, não sei o quê. E aí, quando eu falei, eu não sou daqui e tal. Ele falou, não, com esse tempo todo você já é daqui. Então, eu amo Itajaí. Eu já decidi onde eu quero morar. Eu já decidi minha profissão, o que eu vou fazer, né? Eu já decidi com quem eu vou me casar, que é ela. Eu tô casado há 18 anos, mais 2 de namoro, são 20. A gente se ama, a gente se dá super bem. Eu tenho 2 filhas lindas. Nossa casa é um lugar de paz. Eu falei, você percebeu que, na verdade, o que falta nem é tão grande assim? Porque senão você coloca um foco num negócio... Na verdade, eu já tenho uma vida próspera. Sim. Né? Tá faltando a riqueza financeira. E eu nem sei se um dia eu irei atingir isso ou não. Isso. Não importa. Mas outras coisas já estão no lugar. Então, quando você não se conecta com Deus, você está perdendo uma vida próspera. Isso. Uma vida rica, que é rica em amizades. Eu tenho amigos que eu posso ligar a hora que eu quiser. A hora que eu quiser. Eu tenho um amigo que conhece meus pecados. E é meu amigo. Ele tá comigo ali, assim, sabe? Amigos que me aproximam de Deus, né? Então, assim, andar com Deus, Diane, é uma vantagem competitiva. Não tô vendendo aqui um curso de andar com Deus. Não tô aqui falando que, sabe? E também, se tivesse, feliz de quem tá fazendo isso. Tá vendendo algo muito bom, né? Sim. Muito bom. Mas, assim, ó, não uso isso. É que eu sou assim. Isso quer dizer. Eu sou assim. Fé e trabalho não é fé e trabalho, é fé no trabalho. Porque você mistura as duas coisas. É fé na gente e trabalho com a gente. Isso. E nunca cheguei, como eu te disse, nunca precisei ler a pessoa perguntando sobre metro quadrado, como é que tá aí. Eu falar assim, só um instantinho, vamos fazer uma oração. Nada disso. Mesmo as pessoas sabendo. Sabe que muitos dos meus clientes são pastores, inclusive. Muitos dos meus clientes são cristãos. São gente que me conhecia antes. Olha que legal isso, né? Você deixar uma boa impressão no lugar onde você trabalhou. As pessoas agora, elas falam assim, pô, se o Antônio tá fazendo isso daqui, chegou a minha hora de comprar meu imóvel, vai ser com ele que eu vou comprar. Foi meu colega, eu lembro dele, foi meu pastor, foi não sei o quê, tal. Então tem essa confiança. E veja, eu nunca forcei isso. Eu nunca cheguei na igreja, que eu frequento a igreja que eu fui pastor, eu nunca cheguei ali e falei assim, compra comigo que eu fui seu pastor. Nunca! Zero, nunca fiz isso. É natural, sabe? Tem lugar para todo mundo, sabe? Todo mundo. Eu vejo, às vezes, irmão lá da igreja comprando com outro corretor e eu falo, puxa, que legal, tá abençoando a vida daquele outro. Tem lugar para todo mundo. Eu tô orando de manhã cedo e os outros estão orando também. Porque tu sabe o teu lugar e o teu propósito de vida, né? Antônio, ai, que conversa boa. Dava para ficar mais uma hora aqui. Verdade. E eu acredito que o pessoal de casa também devam ter histórias... Espero que sim. Muito boas, né? Ligando o trabalho, com fé, com propósito de vida. Conta pra gente aqui embaixo nos comentários se tu tem alguma história pra contar pra gente. Mas antes de terminar, Antônio, eu gosto de pedir pra ti... Queria pedir pra te passar um recado pro pessoal de casa, né? Ou talvez
para as pessoas que têm medo, vergonha de colocar fé junto com o trabalho, ou de levar isso como um propósito de vida? Sim. Veja, então deixa eu me dirigir a você que está assistindo nesse momento. Não tenha vergonha de quem não teve vergonha de morrer por você. Amanhã vamos celebrar aí a sexta-feira, né? Lembrando da morte dele. Ele morreu em público. Por que você está querendo servir a ele no privado? Com isso, eu não estou dizendo para você se tornar uma pessoa xarope, ficar incomodando, entrando, invadindo. Como eu disse, eu não faço isso na vida de ninguém. É natural, eu sou uma pessoa cristã, eu não tenho por que esconder. E o apelo que eu faço para você é o seguinte: não perca essa vantagem que é andar com Deus. Andar com Deus vai te trazer vantagem no casamento, na criação dos filhos, no seu trabalho. O corretor que foi preso hoje porque não andava com Deus. Mesmo que ele tenha falado de Deus aí um monte para todo mundo, sabe? Até o diabo fala de Deus, né? Mas veja, não perca essa oportunidade que é andar com Deus, de ter uma vida próspera, uma vida rica. Perfeito. Perfeito. Muito E obrigada. se o pessoal quiser me acompanhar aí nas redes sociais, é o @AntônioMFS lá no Instagram. Aí de lá você vai para todas as outras áreas aí. Se quiser, na classe média, prosperar financeiramente também, procura um amigo aqui também. Eu vou ficar bem feliz de te atender. Obrigada, Antônio. Nada, eu que agradeço. Muito obrigada, sempre bem-vindo. E quero voltar para a gente falar mais vezes sobre esse tema. Seria maravilhoso. Obrigado, foi uma honra participar aqui contigo. Obrigada. As redes sociais do Antônio vão estar também na descrição aqui do vídeo. Você pode ir lá, conhecer um pouco do trabalho dele, se conectar com ele. E também, quem sabe, aprender a ter a sua fé como um propósito de vida, um propósito no teu trabalho. Muito obrigada, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e até sexta-feira que vem. Bem-vindo ao espaço aberto, lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço aberto, seu sonho a brilhar.